Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou responder as suas perguntas. Eu sou o Germano, treinador, preparador físico, que ajuda as pessoas a aumentar a sua performance enquanto ainda diminuem as suas dores. Então, para você também poder enviar a sua pergunta, é só ir lá no Germano Treinador Oficial, no Instagram, para você enviar a sua pergunta e a gente ter essa relação um pouco mais próxima. Então, vamos para a primeira pergunta. Qual o melhor para crescer? 4 de 20 ou 4 de 8? Certo, essa pergunta é um pouco frequente. Essa questão da mudança das repetições, ela causa também uma mudança de ativação de via metabólica que a gente vai usar para fazer o exercício. Então é uma questão um pouco mais profunda na questão metabólica do corpo, mas acontece que os dois tipos de treinamento, a gente vai ter uma melhora no nosso corpo, então, tanto física como funcional. Mas acontece que, para você poder ver essa melhora na prática, a pessoa vai ter que ter uma certa consistência nisso. Então, se por exemplo, toda segunda-feira eu vou fazer um treino que vai ter 4 de 8 nas minhas séries. Então, é importante que você faça isso por pelo menos 3 a 4 meses, para você poder ver uma melhora, para ver se você vai se adaptar com isso ou não. E também é importante que você não se prenda só a um tipo de treinamento. Você pode fazer, por exemplo, esses 3, 4 meses usando essas séries de 4 de 8, e depois você pode trocar para as 4 de 20, para que você possa ver qual você vai se adaptar melhor. Então, evite ficar preso a só um jeito de fazer. E também seja consistente, porque o corpo precisa desse tempo para se adaptar e poder fazer essas adaptações físicas, né? Você precisa ser consistente também. Qual é o tipo de pessoa que você gosta? Olha, de verdade, eu gosto do tipo de pessoa assim, a pessoa inteligente, sabe? Mas não precisa ser, nossa, mas a pessoa que tem um know-how, a pessoa que vive muito alguma coisa. Você pode ficar horas falando sobre algum assunto e não ter problema nenhum. Por exemplo, sobre balé. Eu não sei nada sobre balé, mas se chegou uma pessoa que sabe sobre balé, é um assunto interessante, eu quero saber. Então, o que você acha disso? O que você acha do balé, né? Eu acho isso, isso e isso. Como que funciona? Tal. Eu poderia ficar horas falando sobre um negócio que eu não sei. Inclusive, até uma coisa legal de falar, esses dias eu conheci uma mina que ela falou que era do candomblé. E é uma coisa que eu não sei também, e foi que nem eu expliquei agora. Como que funciona o candomblé? Funciona assim, assim, assim. E qual que é a diferença entre tem as religiões africanas, né? E ficamos um tempão falando sobre isso. Mesmo que eu não vá fazer parte da religião, mas é importante aprender. E ficamos um tempão falando sobre isso. Então é bem válido. Pessoas inteligentes, assim, eu acho que é uma coisa legal. Por que você começou a fazer musculação? Essa é uma pergunta muito boa. E eu vou responder essa pergunta, só que eu acho importante ter um vídeo só para isso. Então, vou preparar um vídeo só para isso. Você transparece uma paz enorme. Como você consegue ser tão calmo? Olha, calmo não é bem a palavra. Eu diria que é não reativo. Porque, por exemplo, assim, todos nós temos nossas emoções que são incontroláveis. Só que a gente pode controlar as nossas reações. Eu vejo muito isso. Então, por exemplo, claro que eu sinto raiva também, só que, por exemplo, acontece uma situação que a pessoa faz uma coisa comigo ou fala uma coisa que não tem nada a ver. Aí eu penso assim, a gente tem essa pulsão, né? Nossa, eu quero moer essa pessoa no soco. Mas aí, beleza. Aí quando eu tô meio assim, peraí, mas por que eu quero fazer isso? É uma questão tipo assim, beleza, eu quero fazer isso, tenho condição de fazer isso, mas por quê? Aí beleza, vamos pensar. Eu quero bater nessa pessoa porque eu quero que ela mude de comportamento. Tá, mas será que se eu fizer isso a pessoa vai mudar de comportamento? Talvez sim, talvez não. Então eu já não estou tão certo do que eu ia fazer. Eu já devia frear por aí. Tá, eu quero bater nessa pessoa porque, por exemplo, se eu já não estou tão certo da primeira vez que eu ia fazer, o que eu tinha falado mesmo? E você não está tão certo se a pessoa ia mudar ou não de posicionamento. Sim, do comportamento, né? Então, a pessoa talvez não vai mudar de comportamento. Se eu bater nela, ela vai mudar o jeito dela de pensar? Com certeza não. Então, eu já tenho 2 motivos para não fazer. Aí, vou pensar um pouco mais ainda. Se eu mudar nela, se eu bater nela, então eu vou mostrar que eu sou melhor que ela. Tá, mas isso já não tem nada a ver com o objetivo inicial. Isso é totalmente orgulho. Então já é o terceiro ponto que eu já não deveria fazer isso.
E já é um ponto que eu deveria melhorar, tá vendo? Então, eu acho muito importante, muito prudente, ter esse raciocínio antes de tomar uma decisão. Então, nesse caso aqui, mesmo numa situação tão chata que nem essa que aconteceu, eu já consegui refletir sobre a situação, já vi que não era uma coisa boa a se fazer, e ainda a parte positiva disso é que eu vi que eu tenho um ponto a melhorar. Então, essa parte de não ser reativo, eu acho que é até boa porque eu consigo colher benefícios disso, que nem esse exemplo que eu dei agora. Inclusive, eu até deixei separado aqui. Esse livro que eu estou lendo aqui, desse autor, acho que você consegue ver a câmera aqui? Dá para ver? Dá. Do Freud aqui eu aprendi o seguinte, que é importante a gente ampliar nossa visão de mundo, porque ele fala o seguinte: todos nós temos nossa parte que é mais instintiva, nossa mais reativa, né? E todos nós temos nossa parte que é a nossa parte mais, não diria intelectual, mas nossa parte mais consciente, que fala, pô, eu sei que você tem sua vontade, mas a gente está numa sociedade que a gente tem regras, que a gente tem uma norma a ser seguida, então pense bem o que você vai fazer. Então, quando acontece esse conflito interno entre o querer e o poder, se trata realmente, conforme o autor, de uma neurose. Então, tem gente que leva isso ao extremo, né? Mas eu acho importante ter essa conversa interna, para a gente poder tomar decisões, e se vale a pena a gente faz, se não, não. Então, recapitulando, não é que eu sou uma pessoa calma, mas uma pessoa não reativa. Quantos abdominais eu devo fazer por dia? Bom, a questão do abdominal, acho que eu até comentei em algum outro vídeo, acontece que o abdominal é como um músculo como qualquer outro. Então, por exemplo, a gente tem tipos de músculos no nosso corpo. Então tem um músculo cardíaco, tem um músculo liso, que são os nossos órgãos, né, o fígado, tudo mais. E a gente tem um músculo estriado esquelético, que é esse que a gente vê aqui, que a gente faz exercício. Então, no caso desse músculo estriado esquelético, que é o que a gente mais vê, né, mais tem contato, então, se você pratica ele todo dia, uma hora ele vai acostumar, a gente chama isso de homeostase. Então, você não vai ter buscando o que você quer, por exemplo, aquela hipertrofia, aquela coisa bonita, aquele abdômen cheio de gomos, né? Se você pratica ele todos os dias, como era muito feito antigamente, você vai só acostumar seu músculo àquele estímulo, vai ficar cada vez mais difícil estimular ele, porque ele é tão estimulado que ele já ficou muito resistente. Então, às vezes você vai acabar se esforçando uma coisa que você não vai ter tanto resultado assim. Então, eu não vejo que é tão interessante qualquer músculo fazê-lo todos os dias, a menos, claro, que você seja um atleta de performance, que nem o pessoal da ginástica. Eles fazem todos os dias, mas porque a modalidade exige isso. Então, no seu caso, por exemplo, que a maioria das pessoas aqui querem sentir menos dor, querem ter aquela estética legal, não acho válido fazer todos os dias, nesse caso. Então, essas foram algumas perguntas. Para você ter a sua pergunta respondida, é só no Instagram, Germano Treinador Oficial. Você vai poder mandar mensagem para mim, mandar perguntas interessantes. Vou estar buscando, na medida do possível, responder da melhor forma. Ok? Então, desejo um grande abraço e até mais.